Queridos amigos e queridas amigas que nos acompanham pela internet, através dos meios virtuais os mais variados. Estamos de volta com grata satisfação e alegria para dar continuidade aos estudos da obra do Espírito André Luiz, a obra Missionários da Luz, obra essa psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. No episódio de hoje, estaremos analisando o capítulo 12, intitulado Preparação de Experiências. Neste capítulo, André Luiz faz uma consideração que seria uma espécie de preâmbulo daquilo que ele vai tratar de maneira mais esmiuçada no capítulo seguinte, o capítulo 13º, acerca de um processo reencarnatório. Logo no início do capítulo, André Luiz descreve que ele e o instrutor Alexandre estavam se preparando para voltar à colônia espiritual e aos locais de origem dos seus trabalhos, quando foram abordados por uma entidade que André Luiz menciona de alta categoria, de estirpe elevada, que aborda o instrutor Alexandre, entabulando com ele um diálogo fascinante, porque eram já conhecidos, e esse diálogo André Luiz acompanha. O espírito de elevada categoria, de elevada condição espiritual, fala a respeito de um amigo em comum dos dois, chamado Segismundo. Fala sobre Segismundo, entretece considerações sobre o caso Segismundo esse que estaria próximo para reencarnar, para voltar à Terra. E fala de algumas complicações que surgiram no caso de Segismundo. O espírito diz que o dito cujo estava enfrentando perturbações nesse processo de retorno à matéria. Segismundo, que era um grande colaborador e amigo conhecido, dedicadíssimo ao bem, empenhou-se de maneira ardorosa para poder adquirir méritos, conseguir os títulos de enobrecimento a fim de ter a concessão de voltar à Terra na qualidade de espírito reencarnado. E depois de créditos e de dedicação, Segismundo conseguiu essa consideração. E o espírito falava sobre Segismundo, falando sobre o que estava acontecendo com ele. Alexandre então sorriu e disse: claro que eu conheço o Segismundo, é um amigo meu que aqui eu conheço de uma maneira muito próxima. E começaram a travar considerações, parecendo inclusive que ambos tinham uma dívida de carinho e de consideração acerca ou com relação a esse espírito de quem eles falavam. E o espírito continuava dizendo: o caso complicou-se um pouco. Aproximando-se do período da reencarnação, aqueles que são seus futuros genitores, que já se encontram na Terra, eles oscilam em alguns momentos, e principalmente o futuro pai oscila de tal forma que o seu comportamento afeta o futuro reencarnante. Segismundo, em alguns momentos, tomba profundamente na revolta, em alguns momentos, e em outros momentos tomba numa espécie de tristeza profunda, a ponto de a gente ter, diz o espírito, nós temos dificuldade em localizá-lo, parecendo que Segismundo entra num processo de perturbação de tal forma que se afasta daquelas atividades em pauta. E o espírito continuava dizendo: Raquel, a futura mãe dele, que teria sido a mulher que ele tanto desviou no passado, que tanto perverteu e corrompeu, e Adelino, o antigo marido de Raquel, a quem ele assassinou na última existência e que agora seria o futuro pai, já se encontram na Terra, estão casados há 4 anos. E depois de ter o primeiro filho, esperam agora Segismundo, conforme a programação espiritual que se comprometeram antes de reencarnar. Agora está chegando o momento de Segismundo voltar na condição do segundo filhinho do casal. E Segismundo está se perturbando bastante diante da alteração de comportamento, principalmente com relação ao seu futuro genitor biológico, Adelino, que é o seu antigo adversário. Diz o espírito que toda vez que Segismundo vai se aproximando da aura da psicosfera do casal, particularmente de Adelino, a sua vibração e a sua irradiação aspas, percebida e sentida por Adelino de tal forma que o rechaça. E em muitos momentos
em experiências fora do corpo, durante o sono físico, isto é, na emancipação da alma, quando Adelino encontra Segismundo, rechaça-o, toma uma atitude de profundo desprezo, rejeita-o, tem um certo asco dele, uma certa repulsa, que é a antipatia do passado, volta ao corpo por causa da influência da matéria, e aí já é uma grande lição para nós, de que o espírito havia se comprometido antes de reencarnar, mas ao reencarnar, influenciado pelos laços materiais, mesmo parcialmente liberado durante o sono, sofre a influência da matéria a ponto das antigas paixões, as antigas tendências retornarem. E o espírito continua dizendo, há então um problema muito grande, porque Adelino está rejeitando Sigismundo nessas circunstâncias. E diante disso, Sigismundo reage mal, tomba-se em profunda tristeza e em alguns momentos em indignação e em revolta, transtornando a nossa programação e perturbando, ameaçando inclusive a nossa programação reencarnatória. Diante disso, diz o Espírito, eu lhe peço ajuda, Alexandre, diante desse caso, já que você conhece a ambos, a mim e também a Sigismundo, e Alexandre balança a cabeça, aquecendo afirmativamente, e volta-se para ele, para André, e disse, como não? Na última encarnação minha, quando estive na Terra, eu estive reencarnado próximo ao próprio Sigismundo e pude acompanhar na minha última encarnação a tragédia, ou pelo menos estive na época reencarnado, na mesma época da tragédia que aconteceu com esse triângulo, Adelino, Sigismundo e Raquel. Então, diante disso, Alexandre, então, faz as considerações dizendo que Adelino foi assassinado por Sigismundo por causa da paixão lúbrica que o envolveu em função da Raquel. Mais tarde, depois de perverter e corromper Raquel, ele vai adiante no seu comportamento insensato, Raquel tomba no prostíbulo, Adelino é assassinado e todos desencarnam muito mal, despertando em zonas inferiores, sofrendo de maneira acentuada e, naturalmente, que mais tarde se comprometendo a reencarnar. E Alexandre então faz uma consideração. Sempre o velho círculo vicioso. Quando, fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Ele está dizendo que o espírito, quando está desencarnado, se compromete com a tarefa, ao reencarnar, volta às antigas paixões e reage, rejeita aquilo que ele se comprometeu antes do berço. Sempre o velho círculo vicioso. Então, essa colocação, Alexandre então promete ajudar, André Luiz pede para acompanhar o caso, porque queria de alguma forma se instruir, Alexandre concorda, mas antes pede para André Luiz ir visitar na colônia uma região dedicada especialmente à reencarnação, um instituto de planejamento de reencarnações, onde há técnicos de reencarnação que estudam os ascendentes espirituais na biologia, na embriologia, técnicos da fisiologia, da anatomia, da embriologia, que estão naturalmente dedicados ao processo reencarnatório na colônia espiritual, portanto um local específico para isso. André Luiz vai para se apropriar e para ter um acesso a instruções, a informações teóricas a respeito da reencarnação, para mais tarde poder compreender melhor o caso ao vivo, em loco, quando participar do momento. E Alexandre vai dizer, grande porcentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. É que vale dizer que há colônias dedicadas à reencarnação próximas à crosta e há outras colônias mais desenvolvidas, mais sutis, mais espiritualizadas, mais transcendentes,
dedicadas também à reencarnação de seres mais evoluídos. E Alexandre vai dizer, quanto mais o ser adquire cultura, se eleva em conhecimento, em sabedoria e principalmente em amor, em moral e moralidade, mais complexo se torna o seu processo reencarnatório. E naturalmente que Alexandre está falando aqui, de uma maneira geral, dos variados tipos de processo reencarnatório, porque há os variados. Nenhuma encarnação é igual a outra. E de maneira geral, genérica, poderíamos citar um texto escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, editado pela Federação Espírita Brasileira no livro Temas da Vida e da Morte, quando, genericamente, Filomeno de Miranda vai dizer que há as reencarnações dos missionários, as reencarnações da média geral, da população em geral, de nível evolutivo mediano, e do outro lado, do extremo oposto aos missionários, as reencarnações de espíritos primários, as reencarnações compulsórias. Essa é uma classificação que não pode ser tomada de maneira absoluta, mas é de maneira genérica, generalizando, podemos dizer que esses três tipos de reencarnação são observáveis, onde há os missionários, onde a reencarnação e o planejamento reencarnatório é muito esmiuçado, é muito elaborado, é bastante especial. Há, naturalmente, a programação genética, o estudo genético, o contexto coletivo da época, espíritos, outros que ajudam e reencarnam antes, por exemplo, para preparar a chegada desse missionário, as intuições mediúnicas e assim por diante. Há, do outro lado oposto, os espíritos muito primários, rebeldes, cujo processo reencarnatório não obedece a essa elaboração muito sofisticada, muito sutil, muito detalhada, mas a reencarnação se processa por um automatismo do processo evolutivo, um automatismo da lei, como diz Filomeno de Miranda, porque a lei de Deus está em minha consciência. Então os atos que eu pratiquei no passado elaboram automaticamente, lei de causa e efeito, a próxima encarnação, em um automatismo que está dentro de mim. E que naturalmente esse automatismo e isso que está dentro de mim, essa lei que está dentro de mim, é automatizada e é executada, viabilizada, secundada pelos espíritos responsáveis pela reencarnação. Não é que o espírito primário não tem um planejamento reencarnatório. Todas as encarnações têm uma programação, mas nem todas são programação muito elaborada, muito sofisticada. Há programações mais automatizadas, do automatismo da lei, espíritos mais primários, cuja programação é mais automática, obedece a um processo evolutivo mais automático. E no meio dessa escala está a população em geral, que são os espíritos mais ou menos endividados, mais ou menos adiantados, e que, embora não tenham uma autonomia total sobre o processo, e o processo não é tão sofisticado quanto os missionários, mas também não é totalmente automático, não são reencarnações compulsórias, que há espíritos tão rebeldes, à semelhança de crianças, que não têm ainda o discernimento desenvolvido, que os bons espíritos escolhem por eles, optam por eles e encaminham eles às reencarnações, porque se deixarem eles à revelia e deixarem eles à vontade para decidir, eles não têm o discernimento para decidir. A semelhança de uma criança de 2, 3, 4 anos que não pode ter o discernimento e não tem o discernimento para decidir a respeito das grandes questões da vida e da existência. Então, esses espíritos são encaminhados. Mas no meio, a população em geral são espíritos mais ou menos adiantados, mas que têm uma certa autonomia de deliberar, de solicitar, e essa solicitação vai ser passada um exame da solicitação pelos técnicos da reencarnação, vai fazer uma avaliação para que o pedido seja deferido ou não deferido. Ele pode interceder, pedir determinadas coisas para ser aceito ou não. Então tem uma certa participação no processo, mas sob a supervisão de espíritos mais adiantados, técnicos em reencarnação. E Alexandre vai fazer considerações valiosas sobre isso, falando sobre essa questão, e vai estabelecer que os espíritos em geral possuem às vezes uma razão iluminada pelo conhecimento, ou melhor, esclarecida pelo conhecimento, mas não iluminada pelo sentimento. E ele vai estabelecer a ideia da queda, vai fazer algumas explicações, algumas considerações sobre a queda. Em determinado momento ele vai dizer: o problema da queda é também uma questão de aprendizado. Ora bem, o que é que isso quer dizer? Ele quer dizer de outra forma que cair é uma coisa, mas permanecer caindo é outra.
Ou seja, o problema da queda é uma questão de aprendizado. O espírito que cai e continue sinceramente insistindo no seu processo evolutivo, ele tem uma outra chance reencarnatória, ele volta à Terra. Mas aquele que se compraz no erro, que se compraz na perturbação, as reencarnações são sempre mais penosas, são sempre mais difíceis, as chances são sempre mais complicadas, porque é um espírito rebelde, é um espírito que não está interessado ainda no seu processo de melhoramento. Alexandre então faz uma alusão ao Evangelho, quando vai dizer a respeito de Jesus, fazendo uma consideração no Evangelho de Jesus, quando Jesus vai dizer: se a vossa mão, se o vosso membro, se o vosso pé, se a vossa boca for motivo de escândalo, é melhor arrancar o membro para entrar na vida eterna do que com o membro estar na perdição. Está lá no Evangelho de Jesus. E Alexandre então faz uma interpretação fantástica sobre isso, associando essa passagem de Jesus à lei de causa e efeito e o processo reencarnatório, quando vai dizer mais ou menos o seguinte: se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Se eu uso mal a inteligência em 1, 2, 3 reencarnações, continuar voltando à Terra com grande patrimônio intelectual é se complicar mais moralmente. Então o espírito pede um bloqueio dessa inteligência. Não é que a inteligência se perca. A inteligência ele tem, mas ele reencarna, por exemplo, com a deficiência cerebral, com a inteligência bloqueada. O indivíduo que usou mal a inteligência pode voltar na idiotia, na debilidade mental. Se a inteligência foi usada, mas não com tantos gravames, com atenuantes, pode voltar num transtorno de hiperatividade, a criança hiperativa, por exemplo, ou um retardo leve mental, e assim por diante, a depender do tipo de ocorrência que gerou aquela perturbação. E para limitar a sua inteligência, a fim de que ele não venha a recair, a reincidir nos mesmos crimes, ele volta limitado para proteger-se de si mesmo. É isso que Alexandre está dizendo. Então, se a vossa mão é motivo de escândalo, volta, aspas, muitas aspas, sem mão. É que vai dizer: se a minha mão for motivo da minha queda, eu volto numa limitação das mãos. Se o meu deslocar, ir e vir, foi o motivo das minhas perturbações e da destruição ao meu redor, eu volto com dificuldade na minha locomoção para eu poder, inclusive, me libertar de mim mesmo e poder aprender nessa experiência e valorizar também a bênção da locomoção que agora eu não tenho. Então tudo isso Alexandre faz considerações na obra, que não vamos aqui repetir, porque na obra é muito mais rica, faz uma série de considerações brilhantes na obra, que vale a pena lê-la de maneira integral, o texto de maneira integral. André Luiz então conhece o Instituto de Planejamento Reencarnatório e fica profundamente surpreso, primeiro, com a movimentação intensa que ele vê. Há uma movimentação célere de espíritos que passam daqui para lá, com uma movimentação frenética, acentuada, cada um, diz André Luiz, absorvido em questões muito sérias, em problemas pessoais, quase que não percebendo a presença dele e dos espíritos que estavam com André Luiz ali presentes, cada um voltado para o seu problema, cada um refletindo a respeito das suas questões, indo e vindo, e aquilo chamou a atenção, de alguma forma, de André Luiz, essas pessoas concentradas que eram, na sua grande maioria, candidatos a reencarnar. Muitas delas, diz André Luiz, trazendo rolos de papel na mão, pergaminhos na mão, o que chamou a atenção e a curiosidade de André Luiz. Algumas não eram candidatas à reencarnação, eram pessoas que estavam interessadas na reencarnação de afetos e que estavam também ali participando da reencarnação dos seus amores, dos seus afetos, mas boa parte delas eram candidatos à reencarnação. Então as pessoas concentradas, cada uma absorvida na sua questão, sem essa futilidade, essa vacuidade, essas paixões vãs de estar preocupada, interessada de maneira negativa na vida alheia, cada um concentrado no seu processo evolutivo, nas suas questões, intercedendo junto àquele instituto para o seu próprio desenvolvimento. E aí André Luiz pergunta ao instrutor que se tratava daqueles pergaminhos nas mãos dos indivíduos. E o instrutor responde que são os mapas das futuras formas orgânicas.
dos futuros corpos que o candidato da reencarnação vai ter, do futuro corpo que ele vai utilizar. Tinha um mapa, um desenho do mapa orgânico, das características genéticas, das predisposições que o corpo vai sustentar, que vai envergar, as tendências à enfermidade ou à saúde, as disposições corporais, o nível de vitalidade, os fluidos do corpo, tudo ali registrado, descrito de uma maneira muito esmiuçada que escapa à nossa capacidade de compreensão. Então os técnicos da reencarnação presentes, André Luiz conversa, dialoga, etc. e fica sabendo da possibilidade desses espíritos interferir, inclusive, nas futuras formas orgânicas do processo da fecundação, quando o espírito vai reencarnar, e esses técnicos de reencarnação interferir na elaboração, na moldagem, no desenvolvimento, na produção do futuro corpo físico, para que o corpo físico se desenvolva compatível com a necessidade daquele espírito reencarnante. André Luiz fica surpreso, dialoga com o próprio Alexandre e pergunta a Alexandre: e a lei da hereditariedade fisiológica, isto é, da genética? E Alexandre responde uma resposta extraordinária. Vai dizer Alexandre: a hereditariedade funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta, é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Ora bem, se o espírito tem uma necessidade específica na reencarnação, o seu mapa orgânico, a despeito dos genes, dos cromossomos, das tendências genéticas, aquele corpo é alterado, a sua disposição é alterada. Ou então, se o espírito se trata de um espírito com qualidades superiores ao ambiente geral, isso é, ao ambiente genético, as heranças genéticas que ele vai herdar, ele pode se sobrepor essas heranças genéticas, imprimindo na matéria as suas necessidades evolutivas. Razão pela qual há vários quadros que a genética, a engenharia genética, a biologia molecular, a embriologia, a embriogenia não consegue explicar. Porque gêmeos monozigóticos, portanto univitelinos, têm as mesmas características genéticas, a mesma carga genética, e um é assinalado por doenças físicas e mentais, e o outro, desde cedo, apresenta saúde em ambas ou em várias dimensões, em vários aspectos. A genética e a ciência convencional nem sempre conseguem explicar. À luz da reencarnação, são espíritos diferentes. São gêmeos físicos, mas não são espíritos gêmeos, cada um com a sua bagagem, com a sua história. Então é extraordinário. E André Luiz se surpreende com 2 monumentos naquele Instituto de Reencarnação. 2 monumentos como se fosse uma estátua, com luzes e com detalhes, difícil de explicar a apreciação humana. E ele fica tão estupefato com aquela ocorrência que volta a carga e vai conversar com o próprio Alexandre em relação àqueles 2 monumentos, que eram 2 monumentos do corpo humano. São, portanto, 2 monumentos do corpo humano, que ele fica impressionado. Um corpo masculino e um corpo feminino. E ele fica profundamente emocionado e estupefato com os detalhes, com a riqueza, com a grandiosidade, com a riqueza daqueles detalhes, que é o corpo humano parecia muito mais vivo, muito mais detalhado do que a fisiologia, a anatomia da Terra. O corpo parecia muito maior, muito mais rico, e ele detalha a riqueza dos detalhes, e os espíritos falam, o próprio espírito que o acompanha, Alexandre, vai dizer, é porque aqui também nós, os espíritos, temos no corpo humano um patrimônio divino, em que a sabedoria divina foi elaborando ao longo dos milênios uma máquina extraordinária, que nós, no mundo espiritual, também admiramos. Nós admiramos profundamente, temos
temos o maior valor, damos o maior valor à importância do corpo físico, que é o grande instrumento do ser espiritual para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer. É a ferramenta através da qual o espírito se aperfeiçoa, desenvolve as suas virtudes. Então o corpo é admirado também no plano espiritual. O corpo também é bem visto, é instrumento de veneração pelos espíritos. Em uma bela mensagem do espírito Emmanuel, na obra Roteiro, Emmanuel vai dizer que o corpo humano é um santuário sublime, que cada estrutura do corpo é admirável, desde a bomba cardíaca, que através da dilatação, da vasodilatação e da contricção, consegue naturalmente manter o corpo vivo através das suas batidas variadas, sensacionais, sem que a consciência se dê conta. Veias, vasos, artérias em quilômetros e quilômetros em um circuito fechado, até a estrutura óssea, que é uma alvenaria da engenharia notável, mais notável do que qualquer estrutura da engenharia civil, da engenharia estrutural. Se nós examinarmos a retina, que espanta qualquer câmera, qualquer filmadora, qualquer máquina especializada em captar de maneira digital a imagem, o olho humano é muito mais sofisticado, o ouvido. E Emmanuel descreve a fábrica de sucos, que é o fígado, o pâncreas, o sistema de seleção sofisticado, que é os rins, e assim por diante. Vai falar dessas maravilhas que o corpo humano pode produzir, dos órgãos genitais, do sistema endócrino, das manifestações belas que o corpo humano oferece e que, naturalmente, até hoje deslumbram a razão humana. Então, é o valor do corpo humano que é admirado pelos próprios espíritos, porque o corpo humano, de alguma forma, revela uma sabedoria maior, uma sabedoria divina, um psiquismo divino que elaborou ao longo dos milênios, repetimos. Então, André Luiz fica admirado com aquela veneração ao corpo físico e, naturalmente, vai dizer que a reencarnação aumenta o valor do corpo físico. Com a reencarnação, a importância do corpo físico aumenta aos nossos olhos, ao invés de diminuir. Porque, de maneira geral, poderíamos dizer que a gente está enfatizando mais o espiritual do que o corpo, e o corpo diminui de importância a vida material. É óbvio que o mundo material diminui de importância com relação, por exemplo, ao apego que a gente tem à matéria, em função de que a vida espiritual é a vida verdadeira e mais importante. Não obstante, e apesar disso, nós não podemos negar que no corpo humano nós temos um sofisticado sistema que espanta os cientistas, os médicos, os especialistas, de uma maneira geral, até hoje, e que faz com que a reencarnação eleve a importância do corpo humano como sendo um instrumento que a divindade utiliza para o nosso aperfeiçoamento, ao invés de ser o resultado do acaso, em que a natureza caprichosamente elaborou e que em um momento o caos tomará conta e a desagregação molecular vai gerar naturalmente a destruição da vida inteligente, da vida emocional, sobretudo da vida psíquica, da vida consciencial. Então, André Luiz vai e naturalmente pergunta: e nas zonas inferiores? Existe reencarnação? É uma pergunta válida. André Luiz pergunta a respeito da reencarnação em zonas inferiores. E Alexandre vai naturalmente dar uma resposta extraordinária. André Luiz faz essa pergunta porque lembra do seu pai, do seu genitor, que estava em zonas inferiores e havia se reencarnado. Então, Alexandre vai responder mais ou menos assim: se o seu pai pertence à categoria aos espíritos de razão esclarecida, porém não iluminada, ele tem maior responsabilidade. E aqueles que têm maiores responsabilidades, naturalmente que têm mais débitos, têm mais dificuldade de ter uma outra oportunidade reencarnatória. Espíritos ligados emocionalmente a eles são fiadores deles na reencarnação, intercedem por eles, tem todo um trabalho. No entanto, se são espíritos sinceramente voltados ao esforço evolutivo, em outras palavras, espíritos sinceros que estão querendo evoluir, mas que caíram por ignorância, que equivocaram-se por uma situação de contexto, por mais ignorância do que necessariamente por falta de moral, esses espíritos recebem auxílio, recebem ajuda do mundo espiritual, recebem assistência.
É o famoso lema evangélico: muito se pedirá àquele que muito recebeu, e muito será cobrado daquele que muito foi dado. Então, André Luiz medita na instrução, na influência, os que têm razão esclarecida, porém não iluminada, ou seja, aqueles que têm conhecimento, que têm o discernimento ético do certo e do errado, que têm conhecimento das coisas, mas o sentimento não está envolvido na questão. O emocional não está envolvido na questão. Esses, naturalmente, têm uma responsabilidade muito maior e sofrem mais com relação a essa, em detrimento daqueles que estão no esforço meramente evolutivo. E André Luiz então faz considerações sobre esse assunto, mas nós agora vamos parar as nossas considerações, porque esse é o episódio do capítulo 12, intitulado Preparação de Experiência, e essa foi a primeira parte do nosso vídeo acerca do capítulo de André Luiz. Teremos um outro episódio para dar continuidade a essas considerações, porque o capítulo ainda não acabou, é muito rico, e temos ainda mais considerações, mais explicações, mais situações para examinarmos aqui. Então, fique à vontade para perguntar, para nos escrever. O e-mail do nosso canal é raciociniosespiritas@gmail.com. Esteja à vontade para fazer as suas considerações e até a próxima, se Deus quiser.